Ciao a tutti, sou Dario Zemrani do Centro Culturale Italiano. Como vocês sabem, estou aqui em Potenza, né? Lá no fundo vocês podem ver a cidadezinha do meu avô, que é Picerno, uma cidadezinha bem pequena lá no alto da colina. E acompanhando no Face várias páginas que a gente curte, vários grupos, né, de descendentes de italiano, de pessoas que estão tirando a cidadania, eu tenho notado que muitas pessoas às vezes acabam criando uma expectativa sobre a Itália que muitas vezes não corresponde à realidade e pode acabar gerando uma frustração. A gente conversa muito com os nossos alunos e eu gostaria de passar algumas coisas para vocês então. Então são alguns lugares comuns, alguns estereótipos que vale a pena a gente já desmontar, que não correspondem à realidade aqui na Itália, ok? Bom, o primeiro, todo mundo que é descendente de italiano tem uma certa visão um pouco romântica da Itália, isso é normal. Isso é uma coisa que acabou sendo transmitida pelos nossos antepassados mesmo, né? Mas é um pouco diferente a visão da Itália que um descendente de italiano tem, que alguém que nasceu em outro país tem, é um pouco diferente da visão da Itália que um italiano tem. Por quê? Então, o que a gente pode perceber um pouquinho é o seguinte: é, os italianos que foram para o Brasil e para muitos outros países, eles, quando chegaram nesses outros lugares que não eram a sua pátria, a sua terra de origem, né? Eles acabaram se misturando. Pessoas então de diferentes regiões da Itália, por exemplo, se misturaram e o que ficou, o que passou para as novas gerações, para as gerações seguintes, por seus descendentes, era um amor, um carinho, uma recordação de um país que não é o que tem aqui hoje. É um país que foi se desenvolvendo, que foi mudando um pouco. E aqui na Itália, a realidade das pessoas aqui é muito mais local. Então, o brasileiro descendente de italiano, ele tem uma ideia de Itália, né? Enquanto que o italiano, ele pensa mais num sentido de região, num âmbito regional. Por exemplo, a pessoa do sul, ela tem um amor muito maior pelo sul, muitas vezes, do que pela Itália, ou alguém do norte. Isso depois acaba levando a gente a uma discussão muito mais profunda, que é em relação ao até a xenofobia, ao preconceito entre as pessoas do norte com as pessoas do sul, por exemplo, inclusive uma certa raiva, um certo ódio que há. Isso tudo depois a gente discute com mais calma. Mas enfim, o italiano aqui ele é muito mais regionalista, ele é até meio bairrista, na verdade. Então, aqui a questão não é dizer eu sou italiano, é muito mais dizer de onde você é, né? Qual é a sua região, qual é a sua cidade. Isso muitas vezes é muito mais importante para um italiano, fala muito mais de como é essa pessoa, de como é a cultura dela, tá bom? Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa vem de uma frase aí que a gente ouve muito no Brasil, sempre que a gente fala de italiano, a gente fala, tutti buona gente. Então, esse negócio do tutti buona gente também vem um pouco disso. Dessa ideia de que o italiano ele é expansivo, ele é afetuoso, ele é carinhoso, porque a sua avó era assim, né? O seu avô era assim. Mas não é bem assim aqui. Na verdade, aqui as relações entre as pessoas são bem mais distantes do que a gente vê no Brasil. No Brasil, eu acho que as pessoas acabam até se tocando mais. No Brasil tem muito mais uma coisa de você, pô, tá na fila do banco, começa a conversar com as pessoas, na fila do ônibus, no mercado. Tem isso também na Itália, claro. Mas não é tanto quanto no Brasil. Só que isso é um primeiro momento. Aqui na Itália, depois que você conhece mesmo uma pessoa e essa pessoa se torna sua amiga, aí sim, aí fica tudo muito próximo, muito chegado, e tem muita amizade entre as pessoas. Mas num primeiro momento existe um distanciamento sim, existe uma... É aquela questão do tratamento formal, de que falamos no vídeo anterior, tá bom? Então, prestar bastante atenção nisso. São diferenças, né? É normal. E também, isso também tem diversos níveis. Então, se você vai para o norte, se você vai para o sul, né? As pessoas são mais ou menos também abertas, calorosas. Isso tem uma grande variação na Itália. Isso, então, tem a ver com o que a gente estava falando, né? Cada região da Itália é bem diferente uma da outra. Mas, quando as pessoas lá no Brasil se encontraram, os italianos que emigraram, lá se tornaram todos italianos, simplesmente. O que unia essas pessoas era o fato de terem vindo da Itália. E aí acabou se perdendo essa questão da região, que aqui na Itália se manteve. Terceira coisa, gente, isso tem mais a ver com uma gafe. Não cometam isso, por favor, é uma coisa grave e muita gente no Brasil acaba falando, claro, em tom de brincadeira, em tom jocoso, mas não pega bem essa coisa da máfia, tá bom?
aqui é inclusive um tabu, tá bom? Porque é um problema sério que a Itália ainda, infelizmente, enfrenta, que causou inúmeras mortes, então é uma coisa com a qual a gente não brinca, a gente não fala disso, porque o italiano não gosta disso, tá bom? No Brasil a gente acaba até brincando, italiano é mafioso. Gente, por favor, não falem isso, isso é extremamente ofensivo e diz respeito a uma faceta da Itália que envergonha os próprios italianos, então que a gente tem vergonha, então vamos evitar ao máximo esse tipo de brincadeira, tá bom? É igual falar, por exemplo, para um árabe, vir brincar com um árabe ou para um muçulmano sobre terrorismo, é uma coisa que as pessoas não gostam, né? Isso é uma minoria da minoria que faz esse tipo de coisa ou que está envolvida com esse tipo de coisa, ok? Então, por favor, ok? Uma coisa muito interessante e que quem chega para a Itália pela primeira vez percebe logo de cara é que às vezes as pessoas têm uma ideia da Itália e da Europa como um todo, por ser primeiro mundo, né, de serem lugares em que as pessoas são muito mais ricas ou que vivem, né, de certa forma com muito mais luxo. Mas pelo contrário, eu acho que o conceito de riqueza aqui é bem diferente do conceito de riqueza no Brasil ou na América em geral, eu posso falar, né? Aqui talvez as pessoas deem mais valor a pequenas coisas da vida, do dia a dia, por exemplo, você poder ter mais tempo para almoçar, para você almoçar em casa. Realmente, muitas cidades que são um pouquinho menores, não digo Roma, né? Milão, que são cidades, né, mais até frenéticas, né, com muito mais gente, mas nas cidades um pouquinho menores, o pessoal fecha assim para ir almoçar, vai para casa, comer. Então o pessoal dá muito mais valor a isso. Ou então no verão você vê as pessoas na praça tomando sorvete. As pessoas acabam aproveitando mais pequenos prazeres da vida. Então isso é qualidade de vida para as pessoas e não de repente ir passear num shopping de carro, que é o que pra gente corresponde a uma vida, né, boa, uma vida confortável. Então isso eu percebo que muita gente que vem para a Europa querendo ficar rica se frustra e vai se frustrar mesmo, porque aqui tem um outro conceito do que é ter uma vida boa e plena. Finalmente queria falar um pouquinho sobre organização, só para fechar. E novamente, isso tem muito a ver também com as regiões. Se você vai mais para o norte da Itália, é tudo muito mais organizado, lembra muito mais os países do resto da Europa. Agora, do centro para baixo, principalmente para o sul, que é aqui onde estamos, já é um pouquinho mais com a cara do Brasil. Eu particularmente gosto, acho que muita gente gosta dessa coisa mais, não sei, mais tranquila, mais à vontade, não é tão certinho como é mais para o norte. Então muita gente, se vier direto para o sul, pode até se assustar um pouco, pode falar, pô, mas parece um pouco o Brasil. Mas é. Mas o Brasil é ruim? Não, o Brasil não é ruim. Só que no Brasil é tudo mais à vontade e aqui também você vai encontrar, principalmente se a gente for falar de trânsito. Nossa, o trânsito aqui é uma coisa bem caótica, mas é o jeito daqui, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar, são só algumas reflexões que a gente faz no meio de tantas idas e vindas entre Brasil e Itália, nossas duas casas, nossos dois lares. E é isso. Se vocês curtiram, peço para que deem um like aí no nosso vídeo. Se não gostaram, peço que comentem também. Eu sei que é um assunto até polêmico. Se tiverem outras impressões diferentes das nossas, das minhas, por favor, comentem, vamos discutir, vamos construir esse conhecimento coletivo sobre o que é cidadania, sobre o que é civilidade, sobre o que é ser italiano, ser brasileiro. E é isso aí. Esperamos vocês nos próximos vídeos, nos comentários, compartilhando, pedindo novos vídeos. E arrivederci, ci vediamo alla prossima. Ciao.